Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Salmos, capítulo 3 e versículo 5. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então o capítulo 3, o título é Davi confia em Deus na sua adversidade. E o capítulo 3, o versículo 5 diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? Então, irmãos, esse versículo nos ensina que podemos descansar em Deus. Mesmo quando existem problemas ao nosso redor, Davi passando por momentos difíceis, mas conseguiu dormir porque confiava em Deus. Que Deus estava cuidando dele. Assim somos nós, né, irmãos? Podemos descansar em Deus, mesmo quando existem problemas, né? Ao nosso redor, nós devemos confiar no Senhor, né? E descansar, porque nós sabemos que Deus está cuidando, como Ele cuida de tudo, né? Então, primeiramente, nós temos que confiar no Senhor, né? Confiar que nós vamos deitar, vamos descansar e o Senhor vai estar ali nos protegendo, né? Porque quando a gente deita para descansar, nosso corpo fica vulnerável, né? Aos ataques, né? Ataques do inimigo, né? Então, Deus está ali cuidando de nós, então nós podemos confiar no Senhor. Amém? É o que esse versículo hoje fala, que nós podemos deitar, dormir, porque ele acordou e quem o sustentou foi o Senhor, né? Então devemos somente confiar no Senhor, né? Nosso corpo, nossa alma, né? Para o descanso, porque só Ele pode nos dar esse descanso com tranquilidade, né? Nós podemos deitar e levantar confiando que Ele está ali nos cuidando, amém? Porque o que Deus quer nos ensinar é que não carregue sozinho aquilo que está preocupando o seu coração, né? Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com as coisas do dia a dia, as dificuldades, né? Os problemas, que a gente nem consegue descansar. Mas nós podemos entregar tudo na mão do Senhor e descansar, sabendo que Ele vai nos ajudar, né? E vai nos proteger do mal, né? Entregue a Deus e descanse. Mesmo enquanto você dorme, Deus continua trabalhando e te sustentando, né? Sustentando você, sustentando a tua casa, sustentando a tua família, porque nós somos fracos, né, irmãos? Nós deitamos e descansamos, né? E apagamos, mas Deus não dorme. Deus está acordado de geração a geração, há séculos, e Ele cuida de nós, porque sabe que nós somos sensível, né? Nós somos ser humano, e o ser humano é assim, né? Quando ele deita, ele apaga, né? Então, Deus está ali para cuidar de cada um, porque quando a gente deita, a gente desmaia, né? Como diz o ser humano, né? Então nós devemos confiar somente no Senhor. Como diz aqui, né? Davi não perdeu a confiança em Deus, né? Então nós também não podemos perder a confiança em Deus, porque Ele é o único que vai nos proteger, né? E Davi também reconhecia que havia muitos contra ele, mas ele sabia que Deus era seu escudo, né, sua proteção, e aquele que sustentava a sua vida todos os dias. E assim somos nós, né? Nós devemos
confiar sempre, sabendo que Deus está no controle de tudo, né? Que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa proteção, né? O que a gente não vê, Deus vê, né? Porque tem muitas coisas que nós não conseguimos enxergar, está no invisível, né? Então nós não podemos tirar a nossa atenção do Senhor nas nossas orações, não deixar de ler a Bíblia, né? Porque ali o Senhor fala com nós, né? Então nós devemos continuar, prosseguir, confiando que o Senhor está nos protegendo sempre, né? E não tirar nunca o olhar dele. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo. Ele é bem pequenininho, né? E ele também mostra que podemos dormir em paz, né? Mesmo em meio às dificuldades, nós temos que descansar, porque no outro dia é tanto problema, tanta tribulação, tanta dificuldade, né? Que a gente não consegue nem raciocinar se a gente não tiver uma noite que a gente venha descansar, né? Que a gente continuar com a mente trabalhando, a gente não vai descansar. Então vamos entregar tudo na mão do Senhor e confiar, porque Ele é o único que pode nos proteger. Amém? Quando aparecer grandes problemas, nós devemos confiar em Deus, orar e descansar, porque Ele é o único que nos sustenta, né? Sempre vai nos sustentar. Então vamos confiar no Senhor, né, irmãos? E descansar, sabendo que Ele está nos protegendo e nos cuidando todos os momentos, né? Então, mesmo quando a gente está cansado, a gente está confiando no Senhor e no nosso dia a dia, né? Passar o dia confiando também no Senhor, colocando Deus na nossa presença, Deus dentro da nossa casa em primeiro lugar, né? E quando a gente vai na rua, chamar Deus, né? Na nossa presença, para Ele nos cuidar, porque Ele cuida do seu povo, né? E Ele é fiel, né? Ele tem fidelidade com o povo que confia nele. Então, irmãos, vamos ficar no caminho do Senhor, nunca desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e confiar que Ele cuida de nós o dia inteiro e quando nós estamos descansando também, quando nós estamos dormindo. Amém? É o que eu entendo hoje. Amém? Glória a Deus. Então, o versículo fala do sono, né? Que vamos confiar no Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, entrego minhas preocupações em Tuas mãos. Dá-me paz para descansar e confiança para saber que Tu estás cuidando de mim. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Confia que Ele está cuidando e protegendo. Amém? Deus abençoe.